Galera, tudo bem? Nesse episódio eu vou fazer o desafio de falar português por 30 dias feito por o canal Speaking Brazilian. Então, Virginia, nesse canal, ela proporciona umas perguntas cada dia, eu vou responder elas. Então, a gente vai ver as minhas respostas e vamos ver 30 vídeos bem curtos nesse mesmo vídeo, tá? Então, vamos lá com o primeiro dia. Então, as perguntas para o primeiro dia desse desafio são bem simples, bem fáceis, né? Essas perguntas são qual é o meu nome e de onde eu sou. Então, o meu nome é Richard ou Ricardo, como vocês quiserem. E eu nasci na Califórnia e eu cresci lá, mas atualmente eu moro no Novo México. Oi galera, tudo bem? Hoje a pergunta para o desafio de falar português é por que eu estudo português? Então, acho que talvez eu não tenha uma resposta bem curta, mas para ser breve, eu diria que quando eu aprendi o espanhol, morando em um país falante do espanhol, isso mudou completamente a minha vida. Então, eu adoro a cultura latino-americana, mas eu percebi que tinha uma parte bem importante, bem enorme dessa cultura que ainda não podia conhecer porque não falava o idioma. Então, embora que eu pudesse falar o espanhol, eu precisava aprender o português para conhecer essa parte bem grande, bem importante do mundo latino-americano. Então foi por conhecer a cultura brasileira que aprendi o português. Oi galera, tudo bem? Hoje a pergunta para o desafio de falar português por 30 dias é o que eu faço e o que eu gosto na minha ocupação. Então, eu sou engenheiro químico e eu gosto de fazer pesquisas, eu uso aprendizado de máquinas, eu gosto da química quântica, né? Então, eu me dedico a isso. Oi galera, tudo bem? Hoje a pergunta para o desafio de falar português é onde eu moro e o que eu gosto da minha cidade. Então, eu moro perto da cidade de Albuquerque, no Novo México, a cidade maior do estado. E a coisa que mais gosto da minha cidade é o nascer do sol e o pôr do sol. Então, eu acabei de acordar para te mostrar o nascer do sol, mas a gente tem um nascer de sol bem bonitinho hoje. Oi galera, tudo bem? Bom, hoje estou fazendo o 5º dia desse desafio de falar português todos os dias com Speaking Brazilian. E bom, em lugar de simplesmente responder a pergunta de o lugar preferido da minha cidade, eu moro no Novo México, na cidade de Albuquerque. Então eu queria mostrar para vocês o meu lugar preferido. São as montanhas atrás de mim. Essas montanhas são as montanhas de Sandia montanhas e bom, são bem bonitinhas. Eu gosto, adoro fazer trilha lá e toda a família gosta de estar nas montanhas. São um lugar bem bonito. Então, sim, até a próxima. Tchau, tchau. Oi galera, tudo bem? Hoje a pergunta para o desafio de falar português é qual é a minha comida favorita e qual é a menos favorita. Então, a minha comida favorita tem que ser os hambúrgueres e por isso eu preciso experimentar o X-Tudo do Brasil. Eu tenho tanta vontade de provar o X-Tudo. E se você não sabe o que é o X-Tudo, você precisa procurar. Então, na verdade, eu gosto de quase toda a comida, mas se eu tivesse que escolher algo que não gosto, eu diria que são os pêssegos. Na verdade, a gente até mesmo tem um pessegueiro no nosso quintal, mas eu nunca como os pêssegos. Eu sempre deixo eles para minha esposa. Bom dia, são as 7h-15, acabei de acordar. A minha filha sempre gosta de me acordar a essa hora. E, bom, eu vou te mostrar um pouco da minha rotina matinal. A primeira coisa que eu faço, eu abro as ventanas e a porta para deixar o sol entrar e o vento, porque aqui no deserto
alto nas montanhas. Sempre as manhãs são muito frescas, muito frias. E daí eu faço café da manhã para a minha filha. E bom, ela está comendo agora. E Macy, pode dizer tchau, tchau? Oi, galera, tudo bem? Hoje estou respondendo essa pergunta do desafio de falar português com Speaking Brazilian. E bom, a pergunta para hoje é como é a minha família, se eu tenho uma família grande e falar um pouco sobre ela. Então, falando da minha família, ou seja, quando eu era criança, dos meus irmãos e irmãs, tenho uma família grande sim. Eu tenho 5 irmãos e 4 irmãs, eu fico quase no meio dessa família. Mas falando da minha família, ou seja, com a minha esposa, eu só tenho um filho e uma filha. Então eu diria que não é uma família muito grande, mas é o tamanho perfeito para nós. Oi gente, tudo bem? Hoje a pergunta para o desafio é qual é a minha palavra preferida? Mas eu não consigo escolher só uma palavra, então, em honra das Olimpíadas, eu vou te dar 3 palavras. Em terceiro lugar, temos a palavra jeito, ou jeitar, como de jeito nenhum, ou o jeito brasileiro. Em segundo lugar, temos a palavra saudade, como tenho saudade do Brasil. E em primeiro lugar, com a medalha de ouro, temos a palavra cadê, que quer dizer onde está? Cadê meu livro? Cadê você? Até tinha um site chamado Cadê, que era o tipo equivalente do Google, de Yahoo, para pesquisar, procurar palavras. E qual palavra poderia ser melhor que essa? Gente, tudo bem? Hoje a pergunta para o desafio de falar português é qual é a minha expressão favorita em português? Então, eu escolhi uma frase que acabei de aprender há 3 dias. Então, é a frase: quem não arrisca, não petisca. E na verdade não entendo exatamente o que quer dizer essa frase. Acho que quer dizer, se você não tenta fazer algo, nunca vai conseguir fazê-lo, né? Mas a razão pela qual eu escolhi essa frase é porque depois de eu ouvir essa frase a primeira vez, agora não deixo de ouvir ela. Realmente é uma sensação que adoro. Não sei se isso aconteceu com você uma vez, mas depois de aprender algo novo, parece que está em todas as partes. Gente, tudo bem? Hoje a pergunta para o desafio de falar português é quem é o meu melhor amigo ou amiga? E bom, essa resposta é bem simples. A resposta óbvia é a minha esposa. A gente faz tudo juntos. E eu não poderia imaginar a minha vida sem ela. E para descrever como ela é, também é uma pergunta bem simples, porque ela é a pessoa mais bonita do mundo. Gente, tudo bem? Hoje a pergunta para o desafio de falar português é o que eu gosto de fazer com as minhas horas livres. Então, eu tenho 2 coisas principais e normalmente eu faço as 2 ao mesmo tempo. As 2 coisas são fazer exercício, normalmente correndo, e estudar línguas. Então você pode ver que agora estou suando muito porque estou correndo e também escutando os meus podcasts ao mesmo tempo. Gente, tudo bem? Hoje a pergunta para o desafio de falar português é o que eu gosto de fazer no verão. Então, na verdade, o verão é a temporada favorita para a nossa família porque todos nós temos os nossos aniversários durante essa estação, sabe? Ou seja, o meu aniversário indica o início do verão, porque é o solstício de verão, e o aniversário da minha filha denota normalmente o final do verão, porque é normalmente quando os filhos voltam para a escola. Mas durante essa época a gente gosta de acampar, de viajar muito. E, na verdade, a gente sempre vai para a praia para o aniversário da minha esposa. E até mesmo a gente quase deu o nome de Summer para a nossa filha. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a pergunta para o desafio de falar português é o que eu gosto de fazer no inverno. Então, muitas pessoas acham que porque eu moro no Novo México, nunca faz frio aqui, mas isso não é verdade. Na verdade, faz bastante frio, mais frio do que no Colorado, no Utah, onde a gente morava antes. E a diferença é que aqui
não neva, nunca neva. Bom, não neva muito, neva normalmente 2, 3 vezes por ano, sabe? Mas sim, faz frio demais, então por isso eu não gosto de fazer muita coisa no inverno, mas eu apenas vou para correr ou jogar basquete. Mas mais do que nada, gosto de ficar em casa. Oi, gente, tudo bem? Hoje a pergunta para o desafio de falar português é quantas vezes eu estudo português por semana? Mas eu não vou responder essa pergunta especificamente para o português, porque eu estudo vários idiomas, mas não passo um dia sem eu estudar um deles, ou seja, o francês, o português, o espanhol. Mas, em geral, eu diria que eu estudo esses idiomas pelo menos 3 vezes por dia. Uma vez na manhã, antes de começar o meu dia do trabalho. Uma vez durante o almoço. E também várias horas na noite depois dos meus filhos se deitarem, como agora. Oi, gente, tudo bem? Hoje a pergunta para o desafio de falar português é quais dias da semana você estuda português? Mas acho que ontem eu já respondi essa pergunta, mas eu vou enfatizar um pouco esse assunto. Então, como já falei antes, eu estudo um idioma todo dia, mas eu troco de idioma cada semana, ou cada 2 semanas, ou até cada mês. Antes eu tentava estudar os 3 idiomas no mesmo dia, mas sempre ficava muito confuso. Oi, gente, tudo bem? Hoje a pergunta para o desafio de falar português é se eu conheço o Brasil e quais cidades. E, na verdade, eu não conheço o Brasil. Eu tinha planos de visitar o Brasil nesse ano com um amigo, mas até a gente já comprou os bilhetes, mas infelizmente a gente teve que cancelar essa viagem a causa da pandemia. Mas tomara que eu possa conhecer o Brasil no ano que vem, cruzando os dedos, né? Oi, gente, tudo bem? Hoje a pergunta para o desafio de falar português é se eu pratico esportes. Então, quando era criança, jovem, eu praticava muitos esportes. Os esportes normais, digamos, os esportes famosos dos Estados Unidos, o basquete, beisebol, futebol americano. Mas agora, como adulto, eu tenho outra paixão. Eu vou te mostrar. Como adulto, eu me apaixonei do esporte de frisbee, ou seja, o ultimate. De fato, eu pratiquei esse esporte pela universidade. Oi, gente, tudo bem? Hoje a pergunta para o desafio de falar português é o que eu fiz no fim de semana passado. Então, eu vou te mostrar agora. Como vocês podem ver, a gente subiu numa telecabine para chegar ao pico dessas montanhas, as montanhas que ficam perto de nossa casa, e daí a gente fez uma trilha para chegar a esse lugar onde estou gravando esse vídeo. Dá para ver que a gente está muito alto aqui, a quase 14 mil pés de altura. Aqui vocês conseguem ver a cidade de Albuquerque. Isso foi para o nosso aniversário de casamento, então A minha esposa e eu viemos para nos escapar da vida real. foi exatamente o que o médico receitou. Oi, galera, tudo bem? Hoje a pergunta para o desafio de falar português é para onde eu fui na minha última viagem e o que eu fiz. Então, eu achei que seria mais interessante e melhor te mostrar com fotos, tá bem? Então, a gente visitou a cidade de Roswell, é uma cidade bem conhecida pelos extraterrestres e fica no Novo México, não muito longe da nossa casa. O meu filho está fascinado com os alienígenas, então a gente teve que visitar o Museu de OVNI, ou seja, de Objetos Voadores Não Identificados. Embora a gente não tenha encontrado nenhum OVNI, a gente tirou muitas fotos com extraterrestres. Oi, galera, tudo bem? Hoje a pergunta para o desafio de falar português é para onde eu vou na minha próxima viagem e o que eu vou fazer. Então, já que a gente teve que cancelar todas as nossas viagens pelos últimos 2 anos, a gente planejou uma viagem bem legal. A gente vai para a Flórida para visitar o mundo de Disney. Então, isso vai ser a primeira vez para mim e para os meus filhos
e acho que a gente vai se divertir muito, né? Oi, gente, tudo bem? Hoje a pergunta para o desafio de falar português é: quais são os meus planos para o próximo fim de semana? Então, nesse fim de semana a gente vai acampar, então eu tenho que preparar tudo, mas acho que vai ser um fim de semana bem tranquilo e bem legal. Oi, galera, tudo bem? Hoje a pergunta para o desafio de falar português é: o que eu gostava de fazer quando eu era criança? Então, eu diria que eu praticava muitos esportes, por exemplo, o basquete, o beisebol, o futebol americano, quase todos os esportes eu praticava, e quase todos os dias, né? E também eu diria que eu jogava muitos videogames, é isso aí. Oi, galera, tudo bem? Hoje a pergunta para o desafio de falar português é: onde eu morava quando eu era criança? Então, em lugar de simplesmente te falar, eu vou te mostrar, tá bem? Então, eu nasci e cresci na cidade de Eureka, na Califórnia. Não é uma cidade muito grande, embora seja a cidade maior dessa parte da Califórnia. Então, é uma cidade bem perto da praia, no meio da floresta Redwoods, e é uma cidade bem bonitinha. Oi, galera, tudo bem? Hoje a pergunta para o desafio de falar português é se eu tenho animal de estimação. Então, na verdade, eu não tenho animal de estimação e nunca tive um animal. Mas, quando eu era criança, as minhas 4 irmãs, elas cada uma tinha um gato de várias cores, vários tamanhos e personalidades. Oi, gente, tudo bem? Hoje a pergunta para o desafio de falar português é: quais idiomas eu falo e qual é a minha língua materna? Então, a minha língua materna é o inglês e eu falo o espanhol, o francês e o português, claro. Bom, eu consigo entender e ler o italiano, mas ainda não falo o italiano. Mas por isso esse é o meu propósito para esse canal, para o meu perfil, é falar desses 4 idiomas românicos. Oi, gente, tudo bem? Hoje a pergunta para o desafio de falar português é: quais idiomas eu gostaria de aprender? Então, eu acho que já respondi essa pergunta ontem, mas a minha resposta é o italiano. Algum dia eu quero aprender o italiano, mas ainda estou esperando ter um propósito claro, um objetivo por aprender esse idioma. Oi, gente, tudo bem? Hoje é o dia número 29 do desafio de falar português por 30 dias, ou seja, vamos chegando para o fim, vamos terminando essa lista, né? E então, a pergunta para hoje é: quais lugares ou quais países, né, eu gostaria de conhecer? Então, a primeira resposta tem que ser o Brasil, é o país que me fascina, eu quero conhecer esse país tanto. Então, daí eu quero conhecer a Argentina. E por último, eu diria a Itália. Já conheci o Quebec, então ficam esses 3 países para mim. Oi, galera, tudo bem? Hoje é o último dia do desafio de falar português por 30 dias. Então, a pergunta para hoje é se esse desafio foi fácil ou foi difícil para mim. Então, eu diria que foi bastante difícil, porque normalmente eu vou trocando de idiomas cada semana, então eu tive que modificar o meu sistema um pouco, mas agora que eu vi a diferença, eu acho que vou começar a estudar um idioma por 1 mês e vou trocando cada mês, porque eu acho que talvez seja melhor me focar em um idioma por mais tempo, né? Então, obrigado, Speaking Brazilian, por esse desafio, me ajudou muito e tchau, tchau.